Olá, eu sou Melícia, eu sou da Venezuela. Luiz Alberto Ruiz e meu país é Venezuela. Meu nome é Moisés, eu nasci na Venezuela. Soy Yailiaris Hernández Martín e sou de Cuba. Meu nome é Gianfranco Lely e eu sou de Venezuela. Olá, meu nome é Mamadou Mabangura, sou de Guiné-Conakry. Oi, meu nome é Jennifer Sara. Eu sou Alejandra. Eu sou Maria Gabriela. Samuel. Soy Doris, vengo de Venezuela. Soy de Cuba. Guiné-Conakry. Uma década depois, refugiados sírios enfrentam guerra silenciosa pela sobrevivência. No marco de 10 anos da crise da Síria, milhões de refugiados enfrentam dificuldades sem precedentes devido ao aumento do número da pobreza, falta de oportunidade e impactos da Covid-19. 6 pessoas dormem juntas em um único quarto úmido, tomado pelo ar pesado com cheiro de mofo que mancha paredes e os móveis. É ali que a refugiada síria Alá, de 35 anos, descreve o rumo difícil que sua vida levou desde que ela e sua família fugiram do conflito em seu país de origem e vieram para o Líbano 10 anos atrás. Nosso principal objetivo era sair da guerra com vida, disse Alá, sobre a fuga da sua cidade natal, Amá, em 2011. No Líbano havia um pouco de serenidade. Nossos filhos ainda iam à escola. Eles estavam aprendendo e se tornariam algo no futuro e que deixariam seu pai e sua mãe orgulhosos. Mas à medida em que a crise na Síria se instalava ano após ano, os seus recursos eles se tornavam cada vez mais escassos. E as dívidas começavam a se acumular. Os 3 filhos mais velhos de Alá tiveram que abandonar a escola. O mais velho, de 16 anos, Amir, ele começou a trabalhar para poder complementar o trabalho diário do pai. Infelizmente, a situação de Alá tornou-se uma norma para as famílias atingidas pela maior crise dos refugiados do mundo. Agora que o conflito sírio ele completa sua primeira década, em vez de ficar mais fácil, a vida diária dos 5,6 milhões de refugiados que vivem nos países vizinhos da região se torna mais difícil do que nunca. Enquanto a pobreza e a insegurança alimentar aumentam, as matrículas escolares e o acesso à saúde diminuem. Além disso, a pandemia do Covid-19 ela dizimou grande parte do trabalho informal do qual os refugiados dependem. Foi uma coisa depois da outra. Tudo o que fiz nos últimos 6 a 7 anos se foi, não sobrou nada, disse o marido de Alá, Acer. A situação é muito difícil. Para as crianças que foram afetadas, ficaram deprimidas. Tenho 16 anos. Com esta idade, eu deveria estar vivendo os melhores dias da minha juventude, acrescentou Amer. Abandonar a escola me fez sentir como se eu fosse indesejado nesta vida. Eu costumava trabalhar 12 horas por dia, de pé, enquanto deveria estar na escola estudando. A crise financeira do Líbano desvalorizou a moeda local e os preços dos itens básicos do dia a dia dispararam. Combinando com os efeitos econômicos devastadores da pandemia da Covid-19, a proporção de refugiados sírios no país vizinho vivendo sob a linha da pobreza extrema aumentou para quase 90% até o final de 2020. É como se vivêssemos uma guerra diária. Tanto Amer como seu pai, Acer, eles perderam seus empregos durante a pandemia e agora a família enfrenta dificuldades para colocar comida na mesa e teme ser despejada do apartamento úmido que deixou dos seus filhos sofrendo uma asma grave. A saúde mental da família também sofreu com a situação. Alá, ela passou vários dias sem conseguir sair da cama, tanto ela quanto Amer com pensamentos suicidas. E esta situação não é isolada. Faz parte de um padrão entre refugiados sírios que sofrem com o aumento de problemas de saúde. Uma das consequências do deslocamento prolongado, a pandemia e o declínio das condições econômicas. No final de 2020, um call center dirigido pela Acnur no Líbano, ele relatou um aumento de chamadas de refugiados em pensamentos suicidas e automutilação. Iacer resumiu a situação e afirma que, apesar de terem escapado do conflito na Síria, é como se eles estivessem vivendo uma guerra diária, uma guerra silenciosa, doméstica. Outro exemplo também é que a prolongada crise ela tem causado um impacto desproporcional em grupos vulneráveis como as crianças, que constituem quase metade de todos os refugiados sírios, pessoas idosas, deficientes, mulheres, mães solo. Asmar, de 40 anos, era natural de Raqqa, na Síria, mas em 2015 ela fugiu com seus 3 filhos para Izmir, na Turquia Ocidental.
A Turquia ela acolhe o maior número de refugiados sírios no mundo, cerca de 3,6 milhões. Saí da Síria porque perdi meu marido durante a guerra. Ele foi morto durante o bombardeio, explicou Asmar. Quando vim para a Turquia, pedi dinheiro emprestado a pessoas e comecei a trabalhar. Além disso, algumas pessoas me ajudaram quando eu vim para cá pela primeira vez. Eu comecei a receber assistência financeira. Meus filhos começaram a frequentar a escola. Nos sentimos mais seguros aqui. Porém, após vários anos se sustentando e se sentindo segura, o declínio da saúde de Asmar e a dificuldade em acessar cuidados médicos devido à barreira linguística impossibilitou que ela continuasse seu trabalho em uma fábrica vestuário. Asmar agora ela luta para suprir suas necessidades e somente o seu filho, Hamed, de 13 anos, ainda frequenta a escola. O maior problema para mim agora é como pagar o aluguel e as contas, disse. Para a comida, graças a Deus, temos ao nosso redor pessoas que nos ajudam, mas o aluguel e as contas são caros e ainda precisamos pagar a eletricidade, a água e a internet, especialmente para meu filho Ahmed, que tem aulas online. Precisamos da internet. A renovação do apoio financeiro de longo prazo da comunidade internacional é necessária para mitigar os impactos econômicos da Covid-19 e deter o declínio do padrão de vida. No ano passado, apenas cerca da metade do financiamento total solicitado pelas organizações de saúde, organizações de ajuda para atender as necessidades crescentes dos refugiados sírios e seus anfitriões foi entregue, o valor mais baixo desde 2015. Sem o fim da crise à vista, existe o risco de que a diminuição do apoio internacional e a deterioração das condições econômicas para milhões de refugiados e membros vulneráveis das comunidades locais que os acolhem possa diminuir o progresso anterior e reduzir o acesso à educação e à subsistência, ameaçando o futuro de toda uma geração. Muitos sentem que já é tarde demais. 10 anos podem ter se passado, mas a tragédia continua. 10 anos de batalhas diárias por segurança. 10 anos de dificuldades para encontrar um lar. 10 anos tentando sustentar a família. 10 anos de esforço para matricular as crianças na escola. Esta é uma pequena fração dos impactos de 10 anos da crise na Síria. A crise na Venezuela afetou milhões de cidadãos venezuelanos de 2019 a 2020. A população de refugiados e deslocados aumentou 8%. 4,6 milhões apenas em países americanos. Mas a situação das crianças ainda são pior. Meninos e meninas menores de 18 anos representam 42% de todas as pessoas deslocadas à força. É uma população particularmente vulnerável, especialmente quando as crises se arrastam por anos. Em uma entrevista, uma mulher de 21 anos com 3 filhos fala sobre a dificuldade que passava na Venezuela. Ela falava o seguinte: na Venezuela, eu não tinha dinheiro para comprar comida, fraldas ou leite para meus filhos. Viemos para o Brasil porque não dava mais para viver daquela forma. Isso foi o que ela falou. A história de Ronalide Ângela Rodrigues é similar à de muitos refugiados e imigrantes venezuelanos que encontraram no Brasil a oportunidade de recomeçar. Ronalide é uma das mais de 50 mil pessoas que tiveram a esperança renovadas por meio do processo de interiorização da Operação Acolhida, coordenada pelo ministro da Cidadania. Ronalide e o marido José David vieram para o Brasil em 2008. Moraram 2 anos em Boa Vista e, por meio de processos de interiorização, mudaram-se para Cuiabá, Mato Grosso, em busca de emprego e de um lugar para chamar de lá. Ela falava o seguinte: eu tinha uma casa na Venezuela, mas as condições ficavam difíceis. Depois de chegar ao Brasil, consegui vaga no abrigo, passamos 2 anos lá e agora estamos no Mato Grosso, onde há mais oportunidades de emprego para o meu marido, que é pedreiro e pintor. Isso foi o que ela falou. Conta a jovem que viu a família dividida em diferentes países em funções de crise política. Em geral, o Brasil é muito acolhedor em questão de receber refugiados, mas ainda tem muitas pessoas que são preconceituosas e nega trabalho ou causa para essas pessoas.
A xenofobia é um tipo de preconceito contra quem nasceu em um lugar que é diferente do seu. E normalmente ela está associada ao racismo, e ela se expressa por vezes por meio da intolerância religiosa ou por meio dos preconceitos acerca do lugar de origem da vítima. E aparentemente, o Brasil ele é um país de cultura vasta e de cultura plural, que recebeu e que recebe pessoas de todos os lugares do globo, onde todos vivem de maneira harmoniosa e todos vivem sem conflitos. Só que o sentimento xenófobo vem crescendo em nosso país. E apesar da nossa herança ancestral, que engloba o sangue indígena, africano e europeu, com certos períodos de imigração japonesa, o nosso país tem apresentado episódios de xenofobia diariamente. E a xenofobia, do grego, quer dizer fobia ao estrangeiro. E ela é entendida como aversão ao imigrante. E ela se torna cada vez mais patente nos países desenvolvidos. E isso devido, basicamente, às diferenças socioculturais que existem entre pessoas de países diferentes e, principalmente, a relação tensa entre os trabalhadores dos países ricos e os estrangeiros, vindo de países mais pobres, que disputam os mesmos postos de trabalho. E, a partir de então, os governos desses países ricos passam a criar medidas legais e passam a criar até mesmo barreiras físicas, como, por exemplo, o muro na fronteira dos Estados Unidos com o México e o muro na cidade de Ceuta, na Espanha, e de modo a dificultar cada vez mais a entrada do imigrante. E essas medidas, no entanto, elas só têm conseguido aumentar, a migração ilegal. E acredita-se que entram em torno de 2,5 a 4 milhões de imigrantes sem autorização nos países ricos. E nos Estados Unidos, estima-se que existem mais de 10 milhões de imigrantes ilegais, e na Europa, cerca de 6 milhões. E o grande desafio entre os países ricos e entre os países pobres, mais do que construir muros e mais do que elaborar leis que impeçam a entrada de imigrantes, é a construção de um mundo mais justo e um mundo mais igualitário no século XXI. Porque, como já dizia o geógrafo Milton Santos, apesar do acontecer o próprio a um lugar, não é indiferente ao acontecer próprio de outro lugar. Exatamente pelo fato de qualquer que seja o acontecer é um produto do movimento. É um produto do movimento da sociedade total. E também é importante pensar como a xenofobia afeta a vida desses imigrantes. De acordo com denúncias da escravidão moderna, essas denúncias elas não são tão incomuns no país, porque, por exemplo, a ONG Walk Free estimou que em 2016 cerca de 161 mil pessoas trabalhavam em condições análogas à escravidão. E esses números colocou o Brasil em 33º lugar, dentre 198 posições no ranking de estados que mais praticavam o trabalho escravo. E alguns imigrantes estão mais vulneráveis a esse tipo de abuso. E existem pessoas e existem empresas que se aproveitam dessa dificuldade de alguns estrangeiros que têm de arranjar emprego e se aproveitam do fato de que essas pessoas não conhecem muito sobre a lei trabalhista nacional. E no caso dos migrantes, as principais vítimas tendem a ser aquelas que vêm de países mais pobres, da maioria populacional não branca. E em janeiro de 2018, um grupo de 10 imigrantes haitianos denunciou uma empresa de Caxias do Sul, que era do Rio Grande do Sul, por más condições de trabalho. E a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho foram acionados para investigar esse caso. Vânios Cortez, que é o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, afirmou que o corte de luz, o corte de água, da comunicação com os familiares e as agressões e ameaças por parte do supervisor dessa empresa é de uma gravidade muito extrema. E o sentimento é de que os imigrantes eles apresentam uma ameaça ao sucesso, ao sucesso econômico do cidadão, como na ideia de que os migrantes tornam mais vagas de trabalho, que eles tomam, no caso, essas vagas de trabalho. E essa visão tende a ser ampliada em períodos de crise econômica, porque o desemprego aumenta e tem mais concorrência pelos postos de trabalho que estão sendo oferecidos. E, em geral, a atividade realizada pelos imigrantes se limita àquela que a população não quer realizar. A sua presença é mais aceita e também há outro fator, é esse racismo estrutural. E, por fim, é bom observar medidas para combater a xenofobia, como, por exemplo, o governo brasileiro. Ele adotou uma série de medidas que são para facilitar a estadia de dezenas de milhares de venezuelanos que fogem da crise em seu país e também para combater situações de xenofobia. Então, a pandemia aumenta os casos de xenofobia. E como é que isso afeta a saúde mental?
Natural de Taishan, na província de Kwangtung, Cheng vive no Brasil há 10 anos. Ele veio sozinho aos 19 anos, só com dinheiro de ida e sem falar português, só em busca de um trabalho e em busca de uma vida melhor. Além de alguns pertences pessoais, Cheng trouxe um caderno onde ele estudava o idioma para aprender o básico. E ele, porém, aprendeu muito com a sua esposa, carioca. E juntos há 5 anos, eles se conheceram pelo Facebook e a união veio um filho do casal. Uma menina que hoje está com 2 anos. E apesar de quase uma década morando no país, Cheng ainda tem dificuldade com a língua, então Barros ainda facilita a comunicação. E antes da pandemia, as pessoas já tinham um olhar diferente por ver uma brasileira com chinês. E com a pandemia, algumas pessoas demonstram bastante raiva com asiáticos em geral, comentou ela. A jovem que mora com o marido no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio, ela se recorda com tristeza de uma situação em que eles foram bombardeados com insultos diante da filha. O casal estava com um amigo chinês numa lanchonete no bairro de Cajambi, também na zona norte, quando passou um caminhão de limpeza urbana e um dos coletores disse uma avalanche de provocação de teor xenofóbico. E um deles olhou para o meu marido e olhou para o amigo dele e começou a dizer ofensas, que eles tinham que voltar para a China, que eles trouxeram a doença pra gente, xingou de vários palavrões, que falou que todos eles tinham que morrer. E eu não tive reação, eu não sabia o que fazer. E Or não se comunicava fluentemente. Cheng, ele somente observa as inúmeras situações discriminatórias. Eles não reagem às ofensas. Ele costuma ficar bastante chateado e abalado, de acordo com a esposa. Em outra ocasião, dessa vez em um shopping, depois que abriu, o casal ele tinha ido comprar um brinquedo para a filha. A carioca tinha ido comprar esse brinquedo para a filha, né? Quando o homem se aproximou de Cheng e o chamou de coronavírus. E a carioca confessa que fica muito triste quando essas situações ocorrem, porque para ela é inadmissível uma pessoa desejar a morte de outra. E ela conta que nunca houve nenhuma agressão física. Mas mesmo assim, né? Ela disse também que teme pela vida, pela segurança do marido e que ele já tentou várias vezes voltar para a China de forma definitiva. Só não fez isso por causa da esposa. E ele ainda diz que as pessoas dizem que o Brasil é um país acolhedor, só que na realidade não é bem assim.